Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ellen e hoje eu vim falar sobre a Libras. Bom, vocês já devem ter visto aqui no meu canal vários vídeos de músicas interpretadas em Libras por mim, né? E alguns assuntos, algumas datas comemorativas que eu também gravei em Libras e coloquei aqui no canal. Eu fiz o curso básico e intermediário de Libras e pretendo fazer uma pós ou uma segunda graduação na área da Libras. Eu sou graduada em Letras, Língua Portuguesa, e pretendo fazer uma pós ou uma segunda graduação na área da Libras, para me especializar. Então hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre a Libras, o que? A origem, um pouquinho da cultura surda, a ética na Libras, entre outras coisas que a gente vai ver aqui. Então, eu convido você a ficar comigo até o fim desse vídeo e que eu creio que vai ser muito bom, muito proveitoso para quem não conhece a Libras, né? Não conhece muito a Libras. Então vamos lá. Primeira coisa, a Libras, ela é uma língua brasileira de sinais. É uma sigla, Libras, Língua Brasileira de Sinais. Muita gente que não tem muito conhecimento acaba falando linguagem de sinais. Esse termo é errado. O certo é língua de sinais, ok? Então, segunda coisa, o termo surdo-mudo também. Vejo muitas pessoas utilizando esse termo. Também está errado. O certo é surdo. Dizer que a pessoa é surda, ok? Então, qual é a origem da Libras? A Libras tem o seu destaque no ano de 1760, em Paris, quando um abade francês de aproximadamente 60 anos fundou a primeira escola para surdos. E a partir disso, houve uma multiplicação dos profissionais ouvintes e surdos na área. Mas a luta pela educação de surdos não parou por aí, também ficou marcada pela atuação de um outro surdo francês chamado Edouard Rouet, que ficou surdo aos 12 anos. E então, Edouard Rouet, em 1857, veio ao Brasil a convite de Dom Pedro II para fundar a primeira escola para surdos aqui no Brasil. Hoje nós conhecemos essa escola como o INES, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Bom, a Libras, que é a Língua Brasileira de Sinais, foi criada a partir de uma mistura entre a língua francesa de sinais e de gestos que os surdos brasileiros já usavam. Em 2002, a língua brasileira de sinais foi reconhecida como a segunda língua oficial do Brasil. É importante a gente lembrar que a língua de sinais não é universal. Cada país ou comunidade surda possui a sua própria língua de sinais. Então, a língua de sinais é tão complexa quanto qualquer outra língua. Ela tem sua própria gramática, sua própria cultura, seu código de ética. Bom, eu vou falar um pouquinho agora sobre a cultura surda. Eu separei para vocês alguns tópicos que eu vou ler para vocês, que eu acho muito interessante a gente saber sobre um pouco mais sobre a cultura surda, né? A cultura surda engloba possibilidades e elementos próprios da vida dos sujeitos que se reconhecem como surdos, abrangendo não apenas aspectos mais corriqueiros da vida de cada um, mas também o grupo social que constitui. Então vamos lá aos tópicos. Visualidade. A vivência surda é muito visual. A visão é possivelmente o principal sentido de contato com o mundo de apreensão e significação das informações. Na visualidade se centram certamente a maior parte das alternativas planejadas para a pessoa surda, como se observará mais adiante no que eu vou falar. Linguístico. As línguas de sinais de características visoespaciais são as línguas naturais para as pessoas surdas. A língua de sinais é tão complexa quanto qualquer outra, como eu já disse a vocês, né? Não se trata de uma versão em sinais de uma língua oral, como o português, nem de simples gestos ou mímica, embora estes possam ser usados quando ainda não se sabe a língua de sinais, mas de um sistema complexo com regras próprias. Em salas de aula, eventos públicos ou mesmo na televisão, deve ser feita a tradução entre a língua oral e a de sinais por um intérprete.
Família, ligada ao nascimento de filhos surdos em lares ouvintes e de filhos ouvintes em lares surdos. Nesse âmbito, muitas questões ligadas à aceitação, à superproteção, à concepção sobre a surdez são discutidos. Comunidade surda, composta por surdos e por ouvintes militantes da causa, como professores, familiares, intérpretes, amigos, entre outros. Associações e organizações, centros cuja importância se manifesta, por exemplo, na possibilidade de o surdo interagir com outras pessoas, surdas e ouvintes também, o que favorece a construção da sua identidade, a possibilidade de aprender a língua de sinais, as lutas sociais do segmento, por vezes abraçadas nessas organizações. Literatura surda é a arte que abarca produções literárias em línguas de sinais e produzidas por pessoas surdas. Artes visuais, que englobam o teatro surdo e as artes plásticas. Para terminar, criações e transformações materiais são exemplificadas pelas soluções alternativas para as pessoas surdas, como campanhas luminosas, telefones adaptados, dispositivos de vibração como relógio, celular, em substituição ao despertador e etc. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o Código de Ética. São 4 capítulos com 13 artigos. Eu vou disponibilizar o link aqui na descrição, porque é um pouco extenso e eu me delongaria muito aqui. Então depois vocês podem acessar com calma e ler. Mas eu quero destacar alguns preceitos éticos. Por exemplo, a imparcialidade, que é o quê? A interpretação neutra, sem dar opiniões pessoais. Distância profissional, que é o quê? Não haver interferência da vida pessoal. Confiabilidade, que é o quê? Sigilo profissional. Discrição, que é estabelecer limites no seu envolvimento durante a atuação. E a fidelidade, que a interpretação deve ser fiel, sem alterar a informação, mesmo que seja com a intenção de ajudar. Tem também a questão de que o intérprete, esse é um dos preceitos éticos também, que o intérprete deve adotar uma conduta adequada de se vestir, sem adereços, né, para não ficar chamando atenção, blusa preta, esmalte com cor clara, maquiagem tem que ser neutra, se possível cabelo preso para as mulheres, né? Para os homens é mais fácil, né? Não tem maquiagem, brinco, cordão. Cordão até tem homens que usam, então não podemos usar adereços que chamem a atenção do surdo, porque, como eu disse anteriormente, a visualidade é muito importante, né? Então, tudo chama a atenção deles. Então, é importante que nós, mulheres, tenhamos as unhas com cores neutras, blusa preta, batom, maquiagem também neutra, brinco bem discreto, sem cordão de preferência. Então, tudo isso faz parte do Código de Ética. Porque isso mantém a dignidade da profissão, né? E não chama atenção indevida sobre si mesmo, né? Durante o exercício da função. Bom, dentro da tradução e interpretação da Libras, nós temos o que chamamos de versão voz. O que é a versão voz? É o processo tradutório que você faz quando, por exemplo, um surdo está palestrando e você está traduzindo para o português, né? Geralmente nós vemos a pessoa falando em português e o intérprete traduzindo para Libras, mas temos a versão voz também, que é quando um surdo está palestrando e o tradutor está traduzindo para a língua portuguesa. E aí, vale lembrar que o intérprete de Libras, ele traduz sentido e não palavras. Por que eu digo isso? Porque muitos intérpretes acabam utilizando o português sinalizado, que é o quê? A interpretação do sinal que corresponde a cada palavra, entendeu? Então ele interpreta palavra por palavra. Isso não é Libras, isso é português sinalizado. Isso é mais fácil, porém o surdo, ele não entende o contexto e a frase que está sendo traduzida, interpretada. Lembra que eu falei que a Libras, ela tem a sua própria gramática? É uma língua, então é diferente da língua portuguesa. E a gente tem que interpretar de acordo com o que o surdo entenda, né? Senão para ele não vai fazer sentido. Bom,
Na Libras, por exemplo, nós não conjugamos verbos. Na maioria das vezes, eles ficam no infinitivo. Por exemplo, também não usamos artigos, preposições, conjunções. Um exemplo para você, uma frase, eu irei para casa. A gente não faz na tradução, eu irei para casa. Como eu disse, não temos preposição, não flexionamos o verbo. Então, como que fica a frase na Libras? Eu ir casa. Diferente, né? Uma outra frase. Você precisa aprender Libras. Nós não traduzimos palavra por palavra. A frase fica como? Você, Libras, aprender precisa. Tá vendo? É totalmente diferente a estrutura da frase. E para terminar, eu vou falar um pouquinho sobre a Febrapios. O que é a Febrapios? É a Federação Brasileira das Associações dos Profissionais Tradutores e Intérpretes de Língua de Sinais. É uma entidade profissional autônoma, constituída para fins de orientação, defesa e representação do conjunto das associações profissionais de tradutores, intérpretes, né, e guias intérpretes de língua de sinais. Então, como posso me filiar à Febrapios, um intérprete de Libras? Bom, a Febrapios, quem pode se filiar a ela são as associações municipais, regionais e estaduais. Por exemplo, aqui em Cabo Frio, nós temos a Associação de Surdos da Região dos Lagos, que é a Açur-Lagos. Então, a Açur-Lagos é uma associação filiada à Febrapios, e quem se filia a essas associações, aí sim são os intérpretes. Bom, foi um vídeo muito legal de fazer, é um assunto que eu gosto muito. Eu espero que tenha sido muito útil para vocês, que tenha esclarecido dúvidas. E se vocês quiserem saber mais, podem me procurar, deixa comentário, tá bom? Ah, gente, eu lembrei de uma coisa muito importante para falar para vocês. Quando alguém começa a ter contato com a comunidade surda, um ouvinte, essa pessoa recebe um sinal. Esse sinal, eu já fiz até uma postagem sobre isso lá no Instagram. Esse sinal só pode ser dado por um surdo. Houve uma polêmica aí de umas pessoas terem ouvintes dando sinal para as pessoas. Isso é errado. Somente o surdo pode dar o sinal a uma pessoa, porque isso é como se fosse um sinal de boas-vindas, que você é bem-vindo à comunidade deles. Nós estamos entrando na comunidade deles, né? Então eles têm que nos receber. Então somente o surdo pode nos dar um sinal. Então o meu sinal é esse, o meu H na covinha. Esse é o meu sinal. Lembrando, somente um surdo pode te dar um sinal. Quando você estiver começando a aprender Libras, você vai ter contato com o surdo. E aí você vai pedir um sinal a ele. E aí ele vai observar a sua característica. O sinal é dado como? Ele observa a sua característica, ele tem que ter um contato com você, para ele saber a sua característica, alguma marca que você tem. No meu caso, ela observou que eu tinha uma covinha. Então, por isso, esse sinal é algo bem característico, específico para cada pessoa. Somente o surdo pode dar o sinal, ok? É o nome de batismo. E aí, na comunidade surda, a gente se refere a uma outra pessoa pelo sinal dela. Ah, conhece? Aí, por exemplo, os surdos lá conversando, e aí eles querem saber alguma coisa de mim. Aí eu vou falar, sabe, Ellen, conhece Ellen? Então, esse sinal aqui já vão saber que sou eu. Então, assim, é muito importante ficar claro isso, né? Porque muitas pessoas que desconhecem acabam errando nisso, né? Então, pessoal, uma outra coisa importante também para você que está começando a conhecer a Libras agora, né? Ou você que já tem uma caminhada, é importante lembrar que o intérprete de Libras, além de dominar a língua de sinais, ele também tem que dominar a língua portuguesa. Por quê? Porque por diversas vezes nós vamos precisar trabalhar com sinônimos. Então, por isso é importante a gente dominar a língua portuguesa, que é a nossa primeira língua, né? Para nós ouvintes. É a nossa primeira língua. Então, a gente precisa saber bem
né, as palavras, as estruturas da língua portuguesa para a gente poder trabalhar com sinônimos, porque por diversas vezes nós vamos precisar trabalhar com sinônimos, ok? Para terminar, eu vou deixar um sinal para vocês, que é esse aqui, até bem polêmico, né? Mas isso aqui significa I love you, que são as iniciais das 3 palavras I love you, I love you. E aí o sinal de I love you é esse. Tchau!